Vibe Mundial FM. Queridos ouvintes da Vibe Mundial, sou o Wanderley Paz, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas. E iniciei o programa de hoje dizendo o seguinte: procure incluir nas suas práticas diárias, essas que são consideradas eficazes. Eficazes em que sentido? Eficazes para tornar a sua mente mais precisa, seu emocional mais controlado, maior resistência física, energética, espiritual, enfim, de todas as camadas do nosso ser. Sendo assim, então, eu já falei de algumas práticas aqui recentes, por exemplo, trabalhar com a cor, mesmo à distância. A cor age de forma rápida e eficaz. Já falamos de práticas diversas, mas hoje eu vou reforçar, recordar um pouco, práticas que se você colocar no seu cotidiano, você vê um bom resultado em pouco tempo. Uma delas é a purificação pelos 4 elementos. Coisa que você pode fazer uma vez por semana, ou uma vez cada 15 dias, mas precisa fazer. Não pode assim, eu fiz uma vez, depois esqueci, nunca mais fiz. Então, a prática da purificação pelos 4 elementos é bem simples. Você vai sentar numa cadeira com a face voltada para o ponto cardial norte. Então pega lá uma bússola, vê onde é que está o ponteirinho pintado apontando o norte magnético, e aí você vira a sua face para aquela direção. Muito bem. Nesta posição então, você vai imaginar que seres de luz, seres mais diáfanos, eles estão passando no seu corpo argila. Aí você pode dizer, não, mas eu não teria que me imaginar sem roupa para eles passar argila, eles vão sujar minha roupa. Não, lógico, isso é uma bobagem. Você vai imaginar que eles estão passando no seu corpo nu, mesmo, mas você não precisa ficar nu para fazer esse exercício. Você imagina que está sendo colocada argila, é a essência da argila, não a argila física. E essa argila pode ser uma argila marrom, vermelha, amarela. Nós sabemos que as argilas também são curativas. E você está voltado com a tua face para o norte magnético, o norte da bússola. Ou, desta forma, então, você, por 1 minuto ou 2, tem a impressão que aquela argila está chupando a energia ruim, absorvendo ela, tirando de você os miasmas, as energias deletérias que possam estar no seu corpo físico ou etérico. Feito isso, por questão de 1 minuto ou 2, gira a cadeira que você está, gira o seu corpo para o oeste, aonde o sol vai embora à tarde, no ocaso, no ponto cardial oeste. E aí então, não importa que hora seja, pode ser de dia ou de noite. Virou aí para esse lado, imagina que uma água que vem de cima limpa todos os vestígios daquela argila que estava no seu corpo. Essa água limpa tudo isso, leva embora, mas lava por dentro, te lava por dentro, lava não só o corpo físico como o etérico. Veja que é um detox especial, um detox energético feito com a mente e com os 4 elementos. Começamos com a terra, estamos na água, agora no ponto cardial oeste e girando no sentido anti-horário. Em seguida, eu direciono minha cadeira para o sul, me imagino ainda úmido e molhado mesmo, úmido por aquela água que foi jogada de cima para baixo, que limpou a argila, e agora um fogo agradável, como o fogo de uma lareira, num dia de chuva, ou numa noite fria, ou num lugar gelado, e esse fogo então ele vai aquecendo, secando aquela água, e esse fogo não queima a minha carne, mas queima as sementes daninhas do karma, que poderiam atrapalhar a minha vida. Queima pela sabedoria e não pelo sofrimento. Ponto cardial sul, tá a sua face, que é onde é a morada energética do elemento fogo. Você pode imitar com as mãos, se você quiser, um movimento de chamas, buscando então vencer a gravidade. Pode imitar isso no ponto cardial sul, que é o fogo. Assim como o da água, que é o anterior, colocar a mão em forma de concha, como recebendo água com as mãos e derramando esta água sobre a sua cabeça e sorvendo simbolicamente esta água.
E do norte, que é o anterior ainda, que tem a ver com a terra, coloca as duas mãos em conchas e juntas, como se fossem prece, mas ao mesmo tempo em concha, como que segurando uma rocha, uma pedra. Então, norte, terra, oeste, água, sul é o fogo. E agora o quarto e último ponto cardial, você continua no seu giro, no sentido anti-horário, sai do sul e vai para o leste, ponto cardial leste, que representa o nascer do sol, o início da vida, o início da primavera, a infância. E este ponto cardial leste, que é atribuído ao deus Ra, que tem a ver com o sol. Então aí você, nesse ponto, você tem a ver com o elemento ar também. E você vai inspirar e expirar profundamente. Pode colocar as duas mãos interlaçando os polegares, como que formando asas com a sua mão e fazendo movimentos, né? Como um pássaro batendo asas. Lembrando que o ar, além de ser inspirador, te traz inspirações novas para a sua vida, ele também representa alívio, libertação. Quando você respira, nossa, que alívio, respira fundo, que alívio. Então o ar, ele representa libertação, representa a purificação pelo elemento ar. No yoga, quando você fala de purificação por água, é chamado de niyama, com N de navio. Niyama é a purificação pela água, onde o yoga, principalmente os praticantes de Kriya Yoga, fazem lavagens com água no nariz, né? Lavagens, gargarejos, até alguns recomendados por alguns otorrinolaringologistas, é a prática do niyama, que é a limpeza, aliás, pela água, como banhos especiais, né? Com sais, enfim. E tem a limpeza pelo ar, chamada de pranayama, porque pelo ar você não absorve só oxigênio, e sim uma energia chamada prana. Então, respirar profundamente ou inalar por uma narina e soltar pela outra, invertendo constantemente isso, você tem então o pranayama, que é esta limpeza, que é interessante se voltado para o ponto cardial oeste. Pronto, você completou aí a roda dos 4 elementos, e o centro onde você está representa a quinta essência, que é o que fica no meio da terra, do fogo, da água e do ar. Representa o número 5, os 5 dedos de cada mão, a estrela de 5 pontas. A quinta essência, ela não é nem terra, nem fogo, nem água e nem ar. Ela é uma energia que está nos elementos. Então a frase da música cantada pelo Raul Seixas, saiba que eu estou em você, mas você não está em mim, o que significa? Que a quinta essência está presente na terra, no fogo, na água e no ar. Então saiba que eu estou em você. É a quinta essência falando para os elementos. Mas você não está em mim. Então na quinta essência, que é pura energia, não existe terra, não existe água, não existe fogo e nem ar, porque ela é pura energia etérica, simbolizada pela quinta essência, pelo pentagrama, pela rosa no meio da cruz. Esse é o símbolo dessa essência, que também tem a ver com a circulação da energia Ti, né, no taoísmo, e esse Ti pode ser circulado através de acupuntura, de acuprensura, onde você aperta os pontos de acupuntura com os dedos sem agulhas, de massagens especiais como a Ayurveda, de asanas do yoga, posturas do yoga, do Tai Chi Chuan, do Lian Kun, do Qigong. Tudo isso tem a ver com a quinta essência, explicitada nos 5 sentidos, 5 dedos das mãos, dos pés. Então ali está a quinta essência no meio dos 4 elementos. Faça isso pelo menos uma vez por semana, tá bom? E o resultado é bom, mas tem que fazer. Eu vi, achei interessante, fiz e esqueci. Aí não. Coloca no seu hábito e você vai ver a diferença que faz em sua vida. Parece que já temos alguém no telefone. Alô? Alô, Vanderlei, como é que tá? Vamos ver se eu adivinho quem está falando. Você já sabe, né? Deve ser o Edson. É ele mesmo. Edson, e aí, fica à vontade. O que você gostaria de falar hoje? Eu queria que você falasse alguma coisa rapidamente assim, sobre os elementais da natureza, como os silfos, as ondinas, salamandras, os gnomos, os duendes. Por exemplo, os silfos são do ar, as salamandras do fogo, as ondinas da água, né? Eu queria saber sobre esses elementais e as fadas, né? Que eu estava lendo aqui uma matéria que, não sei se você já soube desse caso muito famoso na Inglaterra, que aconteceu na década de 20, no comecinho da década de 20, onde 2 irmãs fotografaram fadas, né?
Foi numa cidade chamada, eu não me lembro o nome da cidade lá da Inglaterra, é Windgross, a espada de Windgross, o nome é assim. E aí o que aconteceu? Na época foi um maior alvoroço, né? Elas foram estudadas por psicólogos, né? Grandes ocultistas, e todos acreditavam naquilo, né? Que realmente no jardim, elas tiraram a foto no jardim da casa dela, em cima de árvores, em cima de plantas, né? Sim. E aí foi aquele alvoroço todo, as reportagens, todos esses ocultistas, parapsicólogos lá para estudar ela, e diziam que essas duas meninas, na época, uma tinha 10 e a outra tinha 16 anos, que era uma chamada Frances Griff. E aí o que aconteceu? Depois, quando elas já estavam de idade, já próximo da morte, já de morrer, já bem velhinha, com mais de 80 anos, elas confessaram que aquilo foi tudo uma armação que elas fizeram, entendeu? O que elas fizeram? Recortaram das revistas e puseram em cima das plantas e fotografaram, e todo mundo acreditou. E até um grande escritor da época, que eu quero que você falasse um pouquinho sobre ele, que foi o Arthur Conan Doyle. O Arthur Conan Doyle acreditou até nela, porque ele também foi estudar essas meninas. E foi tudo uma farsa isso aí. Elas mesmo confessaram, que eu vi os documentários dela, confessando que foi tudo mentira, essas montagens. Era sobre isso que eu queria... Não sei se você já ouviu falar desse caso, né? Já ouvi falar. Foi muito famoso na Inglaterra, foi no 1920 isso, né? Tá bom. E sobre os elementais da natureza, né? Vou falar assim, tá bom. Você escuta pelo rádio, Edson? Escuta pelo rádio? Como é que faz para se comunicar com ele, se tem como eu vou ver o que é possível falar aí, vou resumir um pouquinho, mas... tá bom. Obrigado pela participação, Edson, tudo de bom. Tá bom, então. Muita luz. Vamos falar, assim, bastante breve, visto porque os elementais têm a ver com os 4 elementos também, né? E realmente... As outras dimensões que são estudadas por físicos agora, né, dimensões como a 4ª, que tem a ver com o tempo, a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, N dimensões, tudo indica para aqueles que ainda estão só visto pelo lado da ciência cartesiana, que elas são habitadas por algum tipo de inteligência, de consciência, alguma coisa assim. Porém, já nas ciências esotéricas, do autoesoterismo, há uma certa certeza de que essas regiões n-dimensionais são habitadas, e também isso tem a ver com os elementos, terra, fogo, água e ar, onde os elementais estão ali de alguma forma entre o etérico e o físico, muitas vezes se materializando no nosso mundo físico, outras vezes se diafanizando, desaparecendo da 3ª dimensão e ingressando numa dimensão mais sutil. Então, os elementais da Terra, também conhecido como gnomos, normalmente na alta ritualística eles são invocados virados para o ponto cardial norte, quem estiver fazendo a invocação. Eles têm lá os seus reis, tem uma hierarquia que é invocada para que esses elementais surjam. E muitos são treinados, às vezes, por mentes humanas, de magos da luz ou da sombra, para fazer algo de bom ou de negativo, mas o karma fica principalmente sobre o tal mago do que para o elemental. Como alguém treinar um cachorrinho para fazer algo. Conforme a categoria também, eles não se submetem à vontade humana de forma nenhuma. Se é uma categoria mais elevada, então não existe como dominar certas categorias do elemental da terra, por exemplo. Da água são as ondinas, ou ninfas, ou nereidas. Se são de águas doces, são ninfas. Se é de águas salgadas, são ondinas. E o elemental da água trabalha muito o nosso lado emocional, a nossa purificação. O ponto cardial, como eu já falei, é o oeste. E então as águas do mar, das cachoeiras, dos riachos, são habitadas por esses elementais. Em noites de lua cheia, a luz da lua na água favorece a procriação desses mesmos elementais. Os elementais também procriam, nascem, crescem, procriam e morrem. Sai um certo corpo dele mesmo que etérico e passam para uma outra categoria, uma outra dimensão. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que